Shalom Ubrahá, queridos, estamos no Perek Dalet. Dalet vem para nós ensinar que é uma porta. Toda porta pode ser aberta. Poteia et adehu masbia lehu Ratson. Ratson. Poteia et adehu, quebra essas portas com a tua vontade, mas a vontade também vem daquilo que você impulsiona como a vontade. Vamos entrar nesse bom combate, as formas do serviço divino e a guerra contra a Yetzer Hará. A guerra que nós devemos travar e como devemos travar essa guerra, e vamos entrar numa anatomia espiritual, um pouco de medicina espiritual, de acordo com Gaon de Vilna em Evan Shlema, lapidando os nossos atributos. Lapidando os nossos atributos, nós estamos tendo mais consciência e tendo os portos da percepção, como fala Aldous Huxley, que ele traz sobre as portas da percepção, e quando a gente consegue nos lapidar, a gente está tomando essa consciência e nos tornando mais luz. A pedra, ela inicia de uma forma bruta, e quando ela começa a ser lapidada, ela pode se tornar cúbica nesse processo de lapidação. Mas essa lapidação não demora meses, ou pode demorar anos, ou não demora dias, ou pode demorar algumas horas. Como é que isso acontece? Não sabemos, mas o que a gente sabe é que a gente tem que colocar uma rotina nisso. Eu tenho certeza que vocês já viram esses grandes atletas que eles conseguem transpor as barreiras, cada um dentro da sua característica, através da rotina. O dom acompanha aquele que estabelece uma rotina. Quantas vezes você sentou para estudar a Torá? Quantas horas ou quantos minutos por dia? Comece com 5 de manhã, 5 à noite, 10 de manhã, 10 à noite, e vá crescendo, vá crescendo. E dessa forma a gente continua crescendo nesse início de jornada na árvore da vida. A gente passou de Malhut, Malhut de Yesod, Yesod de Tiferet. A gente continua crescendo até chegar nessa linha reta em Da'at, que começa a redistribuir esse conhecimento através dos nossos sentidos e da nossa anatomia espiritual. Vocês sabiam que a Torá Kedushá, tanto a Torá escrita como a Torá oral, ela usa alguns termos da medicina também para fazer uma análise e uma relação com a espiritualidade? Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre que o coração, né, que nós devemos, por exemplo, também fazer, limpar o nosso coração, que no coração está essa relação. Isso também tem em alguns livros de Hassidut, como também tem no Tânia. Nas cavidades do coração, o coração tem essa questão de leve, né, leve tahor, seja um coração puro, e de que forma a gente pode purificar o nosso coração. Eu trago para vocês algumas outras características. Por exemplo, o Gaon de Vilna traz todas as ocupações com esse mundo e seus desejos. Por exemplo, da ganância, Deus nos livre, vem do baço. Como o espírito de querer acumular para o mundo vindouro provém do coração. Então, o que é acumular? O coração pode querer acumular algo, ou acumular brachot, acumular mitzvot, acumular bondade, acumular alegria, acumular sorrisos. Isso você vai levar até o mundo vindouro. Consta para a gente na primeira Mishnah, Maseret Peah, que existem coisas, yesh lachem, existem algumas coisas que você pode colher peirot no Olam Rabá. E a bondade é algo muito especial. Entendam, meus amigos, todos vocês que estão escutando essa mensagem, que o sorriso é propriedade privada ou particular. Quando passar alguém por você, sorria. Seja uma pessoa boa. Olhe com bons olhos, porque o sorriso, ele pode parecer que é propriedade privada, mas ele pode ser propriedade particular quando a gente está no reshut, ou seja, numa propriedade pública, levando um pouco de alegria para as pessoas. Talvez um sorriso possa mudar uma vida. Talvez um olhar possa mudar uma vida, mas o bom olhar, olhar com bons olhos. Ah, eu vi fulano de tal, ciclano, olhe com bons olhos. Olha com bons olhos aquilo que você escutar. Assim como no baço pode ter alegria, e eu acredito que vocês já encontraram também no Terrilim, os reincingidos, que é o conselho entre o bem e o mal. Que tipo de conselho a gente vai tomar
como também o fígado, que consta da ira, ou o estômago, que pode ser algo que a gente não aceita. Por exemplo, uma pessoa que não consegue aceitar algo, ela tende a ter algum tipo de problema de estômago, porque ela não consegue digerir aquilo, porque ela não solta aquilo para fora. Nas palavras do Avrer Yosef Cohen, do Kollel Alihot Sofi, que eu tenho a alegria de sempre estar presente, de vê-lo, ele trouxe numa drachá da Parashá Ashavua da semana, que esfarneia na Parashá, por exemplo, Vairá, que é sobre a questão do sapo. Vocês sabiam que era só um único sapo, mas por causa da ira dos egípcios, quando eles batiam, eles se multiplicavam. Isso é um cuidado que o Rabino Yosef Cohen traz para a gente. Como é que a gente consegue trabalhar a ira? A ira faz parte de uma das características que pode desenvolver e crescer a Yetzer Hará. Quanto mais a gente sente cais, ira, mais os sapos se multiplicam, mais a gente fica com raiva. Então, tudo o que acontecer na sua vida, seja como o Rebbe Nachman de Breslov, sorria, agradeça, e seja também como o Gaon de Vilna. Procure não parar, procure estudar Torá e colocar isso um pouco mais adiante. Tudo aquilo, como consta numa Serra e Teomar, depois de toda a techuvá que a gente faz, todo e qualquer tipo de transgressão se torna zahá, se torna mérito. Por exemplo, uma pessoa que passou toda a vida comendo trefe, comendo não caché, quando ela fez techuvá, tudo aquilo vira mérito, é como ela passasse a vida toda também comendo caché. E caché também possui uma santidade, comer caché, e cada alimento, que a gente leva aquela alma como faz uma brahá, uma bênção, e quando a gente recebe aquele alimento. Entendam que o alimento que você e eu nos conectamos não é um alimento só para o corpo, mas também é um alimento para a alma. E tanto é verdade que existem algumas histórias muito especiais sobre se um determinado frango é ou não é caché. Eu tive a alegria de estar estudando da Filmi num dos Shabbatot com o querido rabino Joseph Sasson. Ele é o rabino do Vatikim, é o primeiro horário da reza, da Kehillah Beit Yaakov, e ele trouxe um pequeno sipu. Entendam que o Haye Adam ele era contemporâneo ao Gaon de Vilna. E o Haye Adam era o Posek Alahá, era o mestre da Alahá, tinha viajado e aquela família queria tirar dúvidas se um determinado frango era ou não era caché. E eles foram até o Gaon de Vilna, que falou, não é caché. Mas o casal, a família esperou o Haye Adam voltar, levou, mostrou casa, ele falou, não, acho que o Gaon de Vilna se equivocou, é caché. Então vamos lá, eles foram na casa do Gaon de Vilna, olha, entenda que eu sou o rabino da cidade, da Lituânia, e eu acho que você se equivocou. O Gaon de Vilna, com toda a sua humildade, falou, Besséder, você é o rabino da cidade, tudo bem? Então vamos na casa dessa senhora e vamos comer esse frango. E existem algumas variações dessa história. Há quem diga que caiu o lustre no momento que a senhora foi servir o frango. Há quem diga que ela tropeçou e o frango caiu. O interessante é que ela não caiu o frango. O que eu quero dizer para vocês é que se a gente não sabe se algo é ou não é, não se preocupem, que existe o Boreolam, ele está com cada um de vocês. Existe um outro livro da tradição lituana chamado Nefesh HaChaim, que é atribuído ao Rebbe de Volozhin, que era aluno do Gaon de Vilna. Ele traz uma segular, ou seja, uma simpatia judaica da tradição lituana. Nós devemos colocar na nossa kavaná, na nossa intenção, e dizer, em Od Milvador, não há nada além dele. E continuar a nossa jornada rumo à vida e nos aperfeiçoando que entender que a má inclinação, o que ela deseja, é criar algo ou um lugar defeituoso para poder pairar. E com isso, eu vou terminar com algo muito bonito, que é uma forma de nos purificar. Vocês sabem que para a tradição, a mikve é algo que purifica não somente o nosso coração, como a nossa alma, e é um mihag, é um costume para os homens, é uma mitzvah para as mulheres, dentro de um determinado período do tempo, fazer a mikve, mas a mikve, para a gente poder nos purificar, não é algo que a gente faz só com o pé ou só com a mão, é com o corpo todo. Então,
a gente tem que estudar Torá e praticar e amar as pessoas, ou tudo aquilo que a gente fazer com todo o nosso coração e com toda a nossa alma.